que será que você não consegue controlar alguns dos seus comportamentos? Muitas pessoas, elas têm uma atitude ou um comportamento que racionalmente não faz nenhum sentido. E horas depois, elas se sentem muito culpadas, envergonhadas e muito arrependidas. Então, nesse vídeo, eu vou contar como que o cérebro armazena um trauma do passado e faz com que a gente tenha um comportamento como se a gente estivesse no momento do trauma, mesmo tendo passado muitos anos depois, quando o trauma aconteceu. E a ideia aqui é que você entenda como o cérebro funciona, como que os eventos traumáticos do passado estão afetando a sua vida adulta e por que é que você não tem controle sobre esses comportamentos. Meu nome é Thaís Tosati, eu sou terapeuta e nesse vídeo eu vou começar com uma história real, porém com a alteração do nome da pessoa para manter o sigilo. Ela foi uma cliente minha e o que aconteceu foi, a Valentina, ela estava cantando no primeiro show da turnê. E num determinado momento ela resolveu descer do palco para cumprimentar os fãs. Os seguranças desceram junto com ela e de repente a Valentina viu um sapo pulando na direção dela. E ela deu um grito e aí os seguranças começaram a chamar ela para outra direção. Alguns falaram, vamos voltar para o palco. E ela simplesmente congelou ali. Ela não conseguia sair do lugar. E eles tiveram que pegar ela no colo e levar a Valentina para o camarim. Deram uma pausa no show. Ela tomou uma água, se acalmou. E aí voltou para o palco, cantou a música e encerrou o show antes do previsto. E aí teve uma reunião com a equipe, primeiro show, a turnê começando. O que aconteceu, Valentina? Por que você não saiu do lugar? Por que você não ouviu os seguranças? E ela não conseguia responder. Isso nem para ela mesma. Ela estava com muita vergonha, com muita culpa de ter estragado o primeiro show da turnê. Então, vamos voltar no passado da Valentina para entender o que será que aconteceu com a Valentina. Quando a Valentina começou a andar, a diversão do pai dela era ficar assustando ela com insetos e animais. Então, o pai jogava insetos, pequenos animais em cima da Valentina e ela gritava, chorava, corria para o colo da mãe, mas no final todo mundo achava isso muito engraçado. A Valentina, já com 6 anos de idade, o pai dela, ela entrou para tomar banho e o pai dela jogou um sapo pela janela e trancou a porta. E ela começou a gritar, chorar desesperadamente, esmurrando a porta para o pai abrir. E o pai só ria do lado de fora. E aí uma hora a Valentina parou de gritar, parou de chorar, ele escutou um barulho, abriu a porta, ela tinha desmaiado de tanto chorar. Então o que o pai da Valentina fez foi uma ameaça que foi repetida, né? Ele estava ali naquele processo de ficar assustando a Valentina e o corpo da Valentina e o cérebro dela armazenaram essa informação ativando uma hipersensibilidade. A Valentina ficou super alerta, super sensível. Ela ficou com o corpo e o cérebro tão alerta e sensível que bastava o pai dela estar com uma folhinha seca na mão e jogar na direção dela que ela achava que fosse um inseto e aí ela gritava, saía correndo, enfim. E isso foi uma coisa que acompanhou a Valentina pela vida toda. Então, quando ela está ali no show e vê aquele sapo, ela foi transportada para a infância dela, para aquele momento de ameaça. Isso aconteceu porque algumas partes do cérebro que armazenam essa memória de ameaça, ela não pode ser controlada. E aqui eu estou falando do tronco cerebral. Então, imagina um triângulo de cabeça para baixo com 4 fatias. A parte inferior é o tronco cerebral, também conhecido como a parte reptiliana, mais primitiva, que é onde a gente recebe os estímulos quando a gente vê algo, sente o cheiro, come alguma coisa, sente o sabor, escuta. São os estímulos sensoriais que passam pelo tronco cerebral. Só que o tronco cerebral, ele não tem a capacidade de reconhecer o tempo. Então, quando a Valentina viu o sapo, aquilo automaticamente, o tronco cerebral dela falou, opa,
é uma ameaça e transportou ela para a infância. E aí você pode dizer, poxa vida, mas ela podia ter saído dali, ter desviado, ter voltado para o palco, ter ouvido seguranças. Quem tem a responsabilidade por isso, né, por ter essa resposta racional, lógica, sábia, é o córtex. E o córtex fica aqui nessa parte superior do triângulo, que eu estou trazendo para ilustrar essas 4 partes do cérebro. Só que quando o tronco cerebral identifica uma ameaça, ele desliga o córtex, que é a nossa parte, digamos, inteligente, que tem essas respostas lógicas e racionais, e inclusive localiza o tempo. Passado, presente e futuro. E como ele estava desligado, a Valentina ficou ali naquela situação paralisada. E aí, para o córtex voltar a funcionar, isso precisa de tempo e da pessoa precisa relaxar. Então, quando a Valentina é retirada ali daquele lugar, vai para o camarim, toma uma água, e aí ela sai daquele estado de paralisia, né? Porque a ativação do estresse foi desligada, e aí o tronco cerebral volta a ser ligado, ela consegue voltar a cantar. E aí o que acontece, né? Então, na infância da Valentina, isso foi uma solução, foi um jeito dela se manter viva a essas ameaças repetitivas que o pai fazia com ela. Mas na vida adulta, isso é um grande problema. Eu trouxe um exemplo aqui que pode parecer muito simples, né? Mas existem coisas muito sérias que acontecem com pessoas que não conseguem ter uma atitude racional, lógica, a hora que o cérebro dela identifica algo como ameaça. Então, a pessoa pode ter uma reação que é de luta, né, de ter uma ação violenta, de ter uma reatividade. Ela pode simplesmente sair correndo de um lugar e ninguém entender nada. Ela pode ficar paralisada como a Valentina ficou. Isso numa situação de trabalho, às vezes numa festa. E para as pessoas, isso representa muita culpa, quando a pessoa não sabe que é o cérebro que funciona de um jeito que ela não tem nenhum controle sobre isso. Eu recebo muito isso no consultório. Como as pessoas ficam envergonhadas. Por que eu não fiz aquilo que é tão óbvio, né? E como que essa pessoa pode receber ajuda? Procurando uma ajuda profissional para poder diminuir essa sensibilidade, essa reatividade diante de algo que para ela já foi uma ameaça. Então é importante te dizer que não tem a ver com boa vontade. A única boa vontade que você possa ter é procurar uma ajuda profissional. Qual técnica, qual abordagem para lidar com comportamentos que você está tendo que possivelmente tem a ver com trauma. Talvez você escute isso e fale, eu lembrei, eu tenho determinada reação e eu realmente tive um trauma no passado, uma situação que eu nem tinha sacado que era um trauma, mas agora te ouvindo eu identifico. E tem gente que fala, putz, eu tenho super comportamentos, nada a ver, que não tem racionalidade, que não tem lógica, eu morro de vergonha, mas eu não lembro de nenhum evento traumático. Isso também pode acontecer e eu vou gravar um vídeo para explicar por que isso acontece. Mas é importante você saber que não é você falar, eu não vou fazer mais isso, é só eu ter boa vontade, ou realmente não tem jeito. Eu sou uma pessoa que eu não tenho essa capacidade, eu não consigo fazer nada direito, eu sou horrível. E não é sobre isso, que você não tem controle sobre como o cérebro funciona, armazena memórias e ativa a resposta ao estresse, a uma ameaça e te volta, né? Te faz voltar para um evento traumático, ainda que você não tenha memória. Então, me conta, como é que foi para você ouvir esse conteúdo? Como que ele chega até você? Conta aqui para mim nos comentários. Se você é novo, se você é nova aqui, se inscreve no canal. Toda segunda-feira tem vídeo novo e deixa seu like para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante para outras pessoas. E se você conhece alguém que pode se beneficiar com esse conteúdo, por favor, compartilhe esse vídeo. Muito obrigada e até o próximo vídeo.